esse seminário vem à boa hora, em um momento em que realmente precisamos de retomada de crescimento econômico, e isso, sem dúvidas algumas, passa pela melhoria na gestão pública, pela eficiência do Estado, que às vezes precisamos buscar urgentemente a maneira desenvolvimentista de trabalharmos a nossa gestão. Sou parlamentar de primeiro mandato e honestamente fiz administração, depois teologia por força de vocação e morei em alguns países fora. Morei 8 anos na Argentina, 1 ano na Itália. Sou casado com tenho um cunhado alemão. Então as circunstâncias da minha vida me levaram a conviver com a principal matéria de cabeceira, que eu acho que é a minha frustração, que ainda não pude concluir, que é estudar antropologia cultural. Acho que nós, seres humanos, temos reações muitas vezes sem percebermos, que estão muito oriundas e arraigadas em questões antropológicas na nossa vida. E quando eu vejo um debate como este, com especialista, com mestrandos, doutorandos e gente com nível de conhecimento e aprofundação no entendimento do que é gestão pública no país, ouvi os 2 anteriores, e me fazem renascer a esperança de acreditar no meu país. Eu que já vivi experiências em outros lugares, e nós temos, eu brinco que nós temos, de vez em quando, esse espírito latino que nos transformam nos nossos super-heróis, como chapulins colorados e outras coisas, me assusta. E quando nós vemos alguns países que podem ou não nos levar a algumas estatísticas melhoradas, e que começamos a comparar os super-heróis deles e os nossos, eu fico um pouco estagnado. Como eu gostaria de que os He-Mans fossem brasileiros. Como eu gostaria de que nós pudéssemos acreditar na capacidade de pessoas como as que estão aqui debatendo a essa hora da noite, enquanto muitos dizem que o país parou por causa de uma lista que passou e de que a coisa está de perna pro ar, e vejo pessoas comprometidas com o futuro do país. O orador que antecedeu, acho, Eduardo, quando fala do nacionalismo, e eu entendo, acho que o que nos falta é um pouco disso mesmo. Falta um pouco de valorizarmos o que temos de bom. Porque o que temos de ruim, nos sobram coisas ruins, já todo mundo sabe. E nós temos a grande imprensa para falar dela, e nós temos aqueles que torcem contra esse país para falar. Nós precisamos falar de coisas boas e do que acreditamos para esse país. E acredito nesse país porque acredito na força do brasileiro. Sem dúvidas, para falar de tudo isso que vocês, ao longo do dia, debateram, e eu vim só trazer uma contribuição última e gostei de ouvir, porque algumas coisas eu até anotei, eu que ainda não emiti opinião pública sobre a reforma da Previdência, porque participo hoje de um partido que é base do governo, mas uma base de um governo que eu não votei nele, porque eu não votei na chapa que aí está. Então, tenho muita autonomia e fico muito à vontade para falar, e sempre disse, não em público, e acho que em público, não sei quantas, se isso está sendo transmitido, também não tem problema, a essa altura do campeonato já posso emitir opinião pública, que o texto que era o anterior, esse eu ainda não vi, porque nem está pronto. Nós somos um país que vamos votar uma reforma de um texto que eu ainda não conheço. Eu sou um parlamentar que vou votar um texto que não sei qual é. Então, eu estou muito tranquilo e à vontade para dizer que nessa formatação, até pelas questões políticas, por se tratar, para mim, de um governo transitório, um governo que vai levar ao Brasil a um novo pleito, se tudo ocorrer com naturalidade, em 2018, e acho que a partir daí essa pessoa eleita, e se tiver também um eleito com hegemonia eleitoral, porque uma eleição com 52% a 48% não é uma eleição de hegemonia eleitoral para encarar uma reforma dessa grandeza e dessa grandiosidade que é a reforma da Previdência. Eu acho que, se houver hegemonia eleitoral, nós podemos pensar num presidente que tenha capacidade eleitoral e de comunicação para convencer. Primeiro, os números. Porque há um tempo atrás, pareceu que eu achei que iam acelerar a votação na comissão especial.
Aí eu chamei o líder do meu partido, que estava em transição, Paulderney, falei, Paulderney, eu quero entender, porque até hoje eu não quis ouvir de Previdência. E aí ele me levou a uns técnicos. E sentei nos técnicos, ouvi com muita paciência, como acabei de ouvir aqui, e faço isso com muito respeito, até não concordando com alguns pontos, porque eu acho que o barato da democracia é esse, é a gente ter a capacidade de ouvir quem pensa diferente. E quando eles acabaram toda a fala, eu falei, e antes de ir, falei, eu só vou fazer aos técnicos, aos entendidos, porque eu não sou, 2 perguntas. Se eles me convencerem nas 2 perguntas que eu fizer, eu voto a reforma da Previdência. Depois de toda a explanação que eles fizeram, primeiro eu já cheguei à identificação antes da primeira pergunta, que eu nem precisava de fazer. Ninguém tem domínio de números nesse país. Dados estatísticos nesse país é lamentável. E aí, eu aqui, com todo respeito a vocês, a Anesp, que faz esse trabalho de gestão, nós precisamos ter um país com mais seriedade em números. Nós não podemos tratar números com a conveniência ideológica de quem o defende. Nós não podemos fazer isso com esse país mais. Nós precisamos fazer do Brasil um Brasil de números sérios. Aí, se me convém ideologicamente, eu dou esse número. Se não convém, eu omito o número. Que país é este? Nós não podemos viver desta forma mais. O Brasil não aguenta essa geração de pessoas que quer fazer da política, da gestão pública, a sua conveniência ideológica. Precisamos dar um basta nisto. Esta é a minha opinião, e não estou falando agora como mandatário, estou falando como cidadão, como um pai de 2 filhos, que nasceram na Argentina, mas optaram por sua nacionalidade, a nacionalidade brasileira, e querem viver neste país, não querem ir para outro país. E como este pai, e não como um deputado, é que eu gostaria de aproveitar a rica oportunidade do convite do Vinícius, deste seminário que vocês propõem, para dizer que eu acredito sim na retomada do crescimento econômico. E nós temos alguns pilares. Eu ouvi aqui palavras que vocês têm muita familiaridade e entendem, na essência da linguística, o que elas significam na gestão pública. Processo, compras, orçamento, licitação, economia, ou palavras lindas, que fazem parte do cotidiano de vocês a cada dia, do meu cotidiano, porque, afinal, falar de gestão, você está falando da vida do cidadão, porque quem não gere sua própria vida tem problemas com ela. Então, nós temos que transmitir dessa forma. Agora, entendo que todas essas palavras somadas, que não devem ser desprezadas, nós precisamos somar algumas coisas de identidade de país. Outro dia, eu fui resolver um assunto e tinha urgência por causa da viagem para Brasília, e acabei tendo que fazer uso que não é comum, mas fui de helicóptero para resolver um assunto com o prefeito em Campos, o prefeito eleito em Campos. E tive a oportunidade de sair do Santos Dumont, coisa que não me é comum, por isso eu acho que isso me levou a uma reflexão. E vamos fazendo o voo até Campos, que é o extremo noroeste do meu estado. E eu pude observar um dos problemas econômicos do estado do Rio de Janeiro, que o leva a ser hoje talvez o pior estado, com a economia mais fragilizada, a ponto de que servidores não recebem 13º salário. Bom, não preciso detalhar, porque vocês pelo menos leem jornais. E eu tive observando do alto, e não precisei chegar ao final da ida da viagem para chegar a uma conclusão. O erro na macroeconomia do Rio de Janeiro esteve na monoaposta, que a única economia que existia para aquele estado era o petróleo. A única fonte de renda. Você vê, e eu pude olhar, de tudo que eu vi de indústria, passei por Itaboraí e vi lá um Comperj parado. Aposta de indústria na economia do petróleo. Você vai na indústria naval, toda ela apostada em cima de um único item, o petróleo. Não sou contra, até porque muitos países do mundo só vivem com essa aposta. Mas o Brasil, me parece que é um país, em especial meu estado, que é muito maior do que uma única aposta econômica. Aliás, em todos os países do mundo que fizeram esse tipo de aposta econômica na sua macroeconomia, levou o país a um grande fracasso lá na reta final, anos depois. O Rio de Janeiro é uma prova disso. Nós estamos sem parque industrial, e os poucos municípios que o fazem,
quando fazem, recebem críticas por isenções tributárias, etc. e tal, e lamentavelmente também a corrupção paira muitas dessas motivações de alguma tentativa de atrair algum ou outro parque industrial para o Estado, e isso também se reflete em alguns lugares no Brasil. Nós temos um problema sério de que, no meu Estado em especial, o pequeno e médio produtor de agricultura, esse já, coitado, não pode sobreviver mais no Rio, porque a aposta é o petróleo. O petróleo dá dinheiro mais rápido, é um dinheiro fácil. Para que manter o pequeno e médio produtor de agricultura do Estado? Que o digam os coitados plantadores que nós temos de hortaliças ali na região Nova Friburgo e toda aquela região, que é só ir lá para você ver a realidade que aquelas pessoas têm, inclusive, para acesso a crédito, a banco público, para poder fazer a economia girar. Esses paralelos extremos que nós estamos vivendo no Brasil é que acho que levou o nosso país a viver o momento de crise, de mais alta crise que nós podemos estar atravessando como este. Acho que nós precisamos, a todas essas palavras familiares a vocês, incrementar o que eu acho que foi o Cristiano falou anteriormente. Precisamos planejar melhor nosso presente, futuro a médio, curto e longo prazo. Precisamos trazer de volta a gestão pública, aos gestores, em especial nós, aí falo para mim, hoje como integrante da classe política, uma palavra-chave em qualquer relação humana, e por que não dizer relação de Estado, que é a palavra confiança. Esse país quebrou isso. Hoje eu, como deputado, falo para a minha assessoria, está aqui a Jaqueline, que é minha assessora de imprensa, se empresário chegou aqui, eu não quero nem receber, porque tenho medo, não quero conversar. Onde isso prova que estamos vivendo o tempo da quebra total de confiabilidade nas relações humanas, nas relações comerciais e em toda e qualquer relação bilateral, o que leva o país ao distanciamento. Um país jamais, é uma frase antiga, parece retórica, ultrapassada, mas nós só vamos superar esse momento com a união, porque afinal de contas a união é que traz a força, e a força de um Brasil verdadeiro. Inovando sempre, a outra palavra que eu gostaria de trazer a vocês, nunca, e nós temos a dificuldade de ser um país, e quando eu sento com o meu cunhado, que é alemão, ele que trabalha, é um dos executivos da Merck, ele pega e fala para mim, eu fico impressionado como vocês têm dificuldade para transformar as matérias-primas em produto final neste país. No que nós compramos, e ele fala, eu sou um estudioso no mundo, e ele viaja o mundo inteiro, só para procurar onde se encontra matéria-prima de qualidade e barata. E um dos encontros maiores que ele encontra é o nosso país, para levar o que temos de mais precioso, que é a matéria-prima, para poder industrializar lá e depois nos vender a 100, 200, 1000% acima do que é nosso. Enquanto nós vivermos essa realidade, nós não seremos o Brasil que precisamos ser. Nós precisamos trazer ciência e tecnologia de ponta para a realidade macroeconômica do Brasil. Nós não podemos ter um Ministério de Ciência e Tecnologia que só pensa em valorizar ciência e tecnologia externa, quando nós temos que produzir essa ciência aqui. Que os silícios que existem no mundo possam voltar e possam ser uma realidade em comunidades desse país. Que eu acho que ali nós temos mão de obra econômica e se desenvolvida e valorizada a ponto a atender à necessidade de tecnologia e de avanço na ciência do nosso país. E, por último, para não ser muito prolixo e falar demais, sem dúvida nenhuma, nossa infraestrutura não dá nem para dizer muitos detalhes. Deixamos e esquecemos. E eu, com tristeza, que não tenho, apesar de ser filho de um militar da reserva, meu próprio pai fala do tempo triste que ele acha, e sou um eterno defensor da democracia. Longe de mim defender qualquer que seja o governo totalitário. Mas quando eu vejo infraestrutura nesse país, eu tenho que, com tristeza, observar que as principais obras de infraestrutura foram feitas na época desse pessoal, e eu falo, e depois, o que aconteceu conosco? Porque essas obras de infraestrutura não continuam no nosso sistema, no melhor sistema político do mundo, que é a democracia. Então nós precisamos rever algumas coisas, porque isso também dá impacto direto na retomada do nosso crescimento econômico. Nós precisamos
por último, e aqui termino, pensar muito bem, porque quando nós medimos a média de produtividade do trabalhador brasileiro, nós também temos um susto, porque a nossa produtividade, acho que somado todos esses esforços, e com que eu abri a minha intervenção, a minha interlocução aqui nessa tarde com vocês, acho que esse é o principal mote de tudo. Como nós nos sentimos? Nós precisamos de perder a nossa síndrome de Chapolin Colorado e começar a acreditar que somos He-Mans. Talvez não tenha muito Superman, Supergirl, mas alguma coisa extraordinária nós temos. Nós temos o desejo e a vontade de ver esse Brasil de cabeça para cima, não da forma que está. E acho que isso somado aos talentos, aptidões naturais que temos, às formações intelectuais individuais que cada um de nós tivemos ou não tivemos a oportunidade. Porque, às vezes, aqueles que não tiveram a oportunidade de ter uma formação intelectual que eu e você tivemos, eles têm a formação da vida que trazem excelentes contribuições que talvez a nossa formação não permite quem a tenhamos. Esses esforços todos somados, eu acredito que um pouquinho mais de verde e amarelo no nosso coração, nós vamos voltar a ver e acreditar neste Brasil. Quando acreditarmos no Brasil de verdade, nas capacidades individuais dos seres humanos, no Brasil dos brasileiros, eu acho que aí, a partir deste momento, um pouco menos de extremismo ideológico e mais vontade de Brasil, nós veremos um país um pouco mais forte, saudável e retomando o seu crescimento econômico. Se tudo isso somado à vontade de acreditar na nossa capacidade, eu tenho convicção de que muito mais rápido do que talvez os especialistas de economia avaliam, nós possamos ver a nossa retomada econômica e também esse assunto previdenciário, porque, ao que me consta, e depois eu posso até já aproveitar e deixar minha pergunta ao técnico, que é o segundo que eu ouço sobre o assunto, eu observei na sua fala, apesar da crítica ao texto e achar que há um superávit em algumas áreas, mas eu anotei aqui 5 pontuações de que Vossa Senhoria descreve aqui como oportunidades que talvez precisam de reformas em itens. E anotei só pensão por morte, tempo mínimo de contribuição, idade mínima para a mulher. Eu achei que nesses pontos Vossa Senhoria quer contribuir para que possamos ter um debate aprimorado a fim de rever acúmulos de aposentadorias e pensões e, por último, se aposentar e continuar trabalhando. Eu, quando estive com os técnicos sobre reforma de Previdência, só cheguei para eles e disse, o dia que eu tiver números, pelo menos corretos, porque tiveram 3 técnicos e cada um me falava um número, aí eu posso começar a pensar se voto favoravelmente a alguma reforma. Enquanto eu não tiver isso, o meu voto será contrário, porque não tenho nenhuma segurança em dados estatísticos, quer sejam eles do governo, ou hoje, até mesmo fora do governo, eu já estou assustado. Então, prefiro deixar do jeito que está e com um governo com mais legitimidade e talvez quando os técnicos se entenderem um pouquinho mais com os números, eu possa ser favorável. Muito obrigado pela oportunidade de estar vocês. Parabéns pela iniciativa. Eu acho que a Anesp me ensina a ser o melhor parlamentar nessa tarde.